Olá, aluno Univesp, professor Innocenzo, para mais uma aula de processos industriais de fabricação. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dos processos de conformação plástica que foram mencionados aí nas aulas aí da Univesp, né? Então assim, quando eu falo de processo de conformação plástica, eu vou entender o seguinte, que é um processo que eu mudo a forma inicial da minha peça, né? Sem remoção de material. Então eu pego uma peça num determinado formato, faço uma transformação nela, que pode ser com uma ferramenta ou pode ser de forma artesanal, né? Eu mudo a forma dela original, tá? E assim, a gente vai ter que entender o seguinte, aí é mais voltado com relação a materiais, né? Todo material metálico transformado em processos de conformação plástica, eles têm uma diferença quando eles são trabalhados a frio ou a quente, né? Então, por exemplo, quando eu pego um pedaço de aço, né, e eu trabalho ele a frio, né, o que vai acontecer com esse material? Se eu pego e começo a moldar ele, mudar a forma original desse material a frio, ocorre um fenômeno que nós chamamos de encruamento, né? O encruamento nada mais é do que o endurecimento da camada superficial do material. Por que ele endurece, né? Por quê? Porque eu vou deformando os grãozinhos, né? Então a gente vai entender que os grãozinhos do material, na sua forma maleável, eles têm uma forma mais análogo a uma fórmula mais circular, né? E à medida que eu vou esmagando esse material, eu vou conformando esse material a frio, esses grãozinhos vão se achatando, né? E a peça vai endurecendo somente na camada superficial, onde ocorreu lá o processo de conformação plástica, tá? E esse endurecimento, né, se eu for excedendo lá o limite dele, eu vou conformando até ele vai endurecendo, chega num momento que ela vai quebrar. A peça quebra, ela trinca. Por quê? Porque ela endurece de tal forma, né, que ela não suporta, ela trinca. Tá? Então, se eu mudar muito a forma do material a frio, a tendência é o material endurecer e logo em seguida, se eu conformar bastante, ele vai quebrar, trincar e quebrar, tá? Existe um procedimento de conformação a quente. Aí a conformação a quente, o material ele vai tendendo a fazer um processo, a mudar a sua forma original, ele vai tendendo a encruar, mas como ele está quente, né? E se ele estiver acima de uma temperatura de recuperação do material, ele se recupera dinamicamente, ou seja, o material volta na sua forma maleável no próprio processo de conformação. Então eu conformo o material, ele tende a encruar, mas como ele está quente, ele recupera, né? E os grãozinhos voltam a ficar no formato mais arredondadinho, seria mais ou menos isso, tá? Então assim, nos processos de fabricação, né, de conformação plástica, ou seja, processos que não promovem a remoção do material. Nós temos aqui a trefilação. Pessoal, a trefilação é um processo destinado à fabricação de fios e arames, tá? A grande maioria dos fios e arames que nós pegamos, eles são encruados, tá? Eles são encruados, ou seja, esse processo praticamente é feito a frio. Existem processos de trefilação que tem lá um processo a quente, que tem lá uma recuperação no meio do caminho, mas a grande maioria, eles são os materiais que a gente pega, arames e fios, eles são encruados, ou seja, eles foram transformados a frio, tá? O processo de forjamento geralmente é a quente, porque geralmente o forjamento ele faz uma transformação muito grande no material, mas existem possibilidades de transformação por forjamento, onde a transformação da peça é pequena, eu vou mudar pouca coisa a forma da peça. Então se eu for mudar pouca coisa, eu posso fazer esse processo a frio, né? Eu vou entender que a peça vai encruar, eu vou deformar ela até um certo limite para ela não quebrar, não trincar, né? E ele pode ser feito a frio também, né? O forjamento, né? Respeitando o limite do material, tá? E quando eu faço uma conformação, assim, no formato análogo ao forjamento, né? Numa quantidade pequena de modificação, nós chamamos de cunhagem, né? Cunhagem. Então, assim, a moeda, ela é cunhada, a superfície da moeda, ela é cunhada, né? Por quê? Porque ela passou por um processo análogo ao forjamento, né? Não teve muita modificação do material, mas o material foi modificado, ele teve lá uma conformação plástica, mas nós chamamos esse processo de cunhagem, e é um processo bastante mencionado nas aulas aí, tá? Então, quando eu penso em cunhagem, eu penso na peça encruada, ou seja, a peça endurecida pelo processo de conformação plástica, tá? Aí a laminação é um processo que pode ser feito a frio e a quente, né? Geralmente para grandes transformações, né, eu faço a quente, para pequenas transformações eu faço a frio, né?
Então, esse processo aqui, geralmente, ele é destinado à obtenção de placas e chapas, tá? A extrusão, geralmente, é a quente, né? Porque é um processo que muda muito a forma do material, né? Então, esse processo aqui, ele tem um resultado de uma peça modificada pelo processo de extrusão, né? E o resultado geralmente ele é maleável, tá? E a extrusão é eu pegar uma peça e forçar ela a passar por uma ferramenta que vai dar uma outra forma, tá? E a estampagem, quando eu falo de estampagem, eu falo de estampagem de chapas, né? Chapas, eu pego uma chapa e eu mudo a forma dessa chapa, né? Então, assim, quando eu mudo a forma dessa chapa, e geralmente isso é feito a frio, né? Todos os cantinhos da chapa onde foram dobrados, né? A gente vai ter uma condição de encruamento nas dobras desse material. Por quê? Porque o material foi transformado a frio, né? E a transformação a frio, ele gera aí o que nós chamamos de encruamento. Tá? Então, assim, de uma forma muito rápida, né? Isso aqui é um assunto para discussão aí quase o semestre todo, né? Mas assim, de uma forma assim, bastante direta, né? Dos processos de conformação plástica, os mais comuns são esses aqui, né? E a gente tem que sempre lembrar que quando ele é feito a frio, o material é encruado, endurecido, né? E quando ele é feito a quente, ele é maleável, ele se recupera no processo, tá bom? Então nessa aula a gente viu os processos de conformação plástica. Na próxima aula eu vou corrigir os exercícios para nota, né? Vou fazer os exercícios para nota da semana 4, tá? Se gostou da aula, por favor, dê um like e até a próxima.